bom dia para toda a família Canção Nova. É isso aí, olha, Paulo, hoje é dia de setembro, quarta-feira. No final de semana, 12 e 13, tem um aprofundamento online com pregações com o professor Felipe Aquino, padre Roger Luiz, padre Diogo Albuquerque, Eliana Ribeiro e doutora Filó. Só que tem que fazer as inscrições, tem as últimas vagas, elas estão disponíveis no nosso site, que é o saopaulo.cançãonova.com. Então é só acessar lá, garantir a sua vaga e final de semana você receber todo esse conteúdo na sua casa, sábado e domingo, para você acompanhar as palestras, o aprofundamento Famílias em Ordem de Batalha. Acesse lá agora, saopaulo.cançãonova.com, tá bom? E olha, ainda as informações de hoje, né? Quarta-feira, dia de catequese, o Papa Francisco deu um ensinamento sobre a crise que o mundo está vivendo por causa da pandemia e que afeta a todos. Denunciou os aproveitadores que desejam se apropriar de possíveis soluções, como no caso das vacinas, e depois vendê-las a outros. E os que se aproveitam para fomentar divisões, para procurar vantagens econômicas ou políticas, gerando ou aumentando os conflitos. Vamos juntos, até 10 da manhã, nossos repórteres deixam você atualizado dos principais fatos. A suspensão dos testes da vacina de Oxford é destaque internacional. Diante dessa suspensão, o governo brasileiro manifestou uma postura de cautela, porque essa vacina é a aposta do Brasil. E falando em oportunidade de emprego, qual será que é o perfil do trabalhador que as empresas estão buscando? Daqui a pouco tem dica para quem está em busca de emprego. Vamos ter uma conversa ao vivo com a Paula Dias, especialista em carreiras. Essas e outras notícias você confere daqui 2 minutos. Estamos de volta, saindo notícias no ar ao vivo de São Paulo, agora 9 horas e 35 minutos. Quarta-feira é dia da catequese do Papa. No Vaticano, Francisco afirmou que no caso das vacinas, especialmente, é necessário uma política do bem, um amor social sem egoísmo. Alertou que o vírus não faz distinção cultural e política e deve ser enfrentado com amor sem barreiras. Vamos a Roma para saber mais informações sobre essa fala do Papa. Ele pediu a atuação coerente dos políticos, mas disse também que todos precisam assumir a responsabilidade uns pelos outros. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. A catequese de hoje foi mais uma vez dentro do pátio do Palácio Apostólico, o Pátio São Damião. O Papa Francisco recebeu cerca de 400 fiéis. Foi um momento, mais uma vez, de encontro. O Papa, que dedica, antes da meditação, tem dedicado um tempo grande para conversar, para ouvir os fiéis que estão ali à sua espera. Mais uma vez, uma experiência muito bonita de ver como o Papa Francisco interage com o povo. E hoje ele deu continuidade às reflexões sobre a doutrina social da Igreja, a colaboração da doutrina social da Igreja neste tempo de pandemia. Ele falou sobre o bem comum, falou de uma maneira muito ativa sobre a necessidade que todos nós temos de amar. Disse que a fonte do amor, é claro, é Deus, mas que nós somos convidados a nos relacionarmos com amor não só com aqueles que nós conhecemos, os nossos parentes, os nossos amigos e familiares, mas, sobretudo, somos convidados a viver esse grande desafio de amar também a sociedade, amar a política, amar a vida, o bem comum, alargar o nosso coração a essa experiência de amor ao próximo. E o Papa Francisco disse que é esse bem comum, é essa capacidade de se preocupar com o outro que vai nos fazer sair bem da pandemia. Ele diz que não basta sairmos, eliminarmos a doença, por exemplo, encontrando uma vacina e resolvendo só uma questão específica de um país ou de um local, mas o convite dessa pandemia é de olharmos para o todo e de trabalharmos com esse desejo de solucionar problemas sociais e de ampliar o nosso coração e a nossa visão de mundo. Então fica a dica de ler esse texto completo e de meditar também sobre essa proposta que o Papa disse: nós, cristãos leigos, devemos nos empenhar ainda mais para mostrar ao mundo, através dos nossos atos, que esse amor é possível, esse amor que preocupa com o outro, com aqueles que nós conhecemos, mas também esse amor que ele chama de um amor social. O Papa também no final fez um grande apelo
para a comunidade internacional, pedindo proteção para os prédios escolares que são tão ameaçados neste período por causa de conflitos e de guerras. Diz que são locais em que os jovens estudantes precisam encontrar segurança para dar continuidade aos estudos. Então, mais uma vez, esse apelo para essas regiões que vivem algum tipo de conflito. De Roma, Lísia Costa, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Lísia, pelas informações. E você pode acompanhar a transmissão da catequese aqui na TV Canção Nova, à 13h. Na internet, o texto completo que a Lísia comentou, ele está disponível no site noticias.cançãonova.com. E os testes com a vacina contra o coronavírus, criada pela Universidade de Oxford, foram suspensos temporariamente. A suspensão aconteceu após um voluntário ter apresentado uma reação grave. De Londres, quem traz os detalhes é a Vanessa Andrade. O voluntário apresentou um sintoma que pode estar ligado à imunização e, por isso, o protocolo de segurança foi ativado para revisar todos os dados. Em nota, a Universidade de Oxford explicou, abre aspas, que essa é uma ação de rotina que se adota durante todos os testes caso seja encontrado alguma reação inexplicável, fecha aspas. Disse ainda que a suspensão é necessária para assegurar a integridade do processo de testagem e que esse tipo de situação é considerada normal em testes de larga escala. O jornal The New York Times informou ainda que o voluntário apresentou uma síndrome inflamatória que afeta a medula espinhal, conhecida como mielite transversal. Agora, os cientistas querem descobrir se foi uma reação adversa à vacina ou se o paciente desenvolveu essa doença por outros fatores. Vanessa Andrade, de Londres, para o Canção Nova Notícias. E a corrida pela vacina contra o coronavírus é destaque dos principais jornais estrangeiros. A manchete do americano The New York Times afirma: ensaio de vacina da Universidade de Oxford foi interrompido após paciente adoecer. A suspensão é temporária após um dos voluntários do Reino Unido apresentar reação adversa. A notícia sobre o medicamento da AstraZeneca veio no mesmo dia em que essa e outras empresas se comprometeram a examinar minuciosamente qualquer vacina. Segundo a farmacêutica, já foram acionados os procedimentos padrão e a vacinação foi pausada para a revisão de dados de segurança. E o britânico The Telegraph afirma: reuniões sociais com mais de 6 pessoas se tornam ilegais no Reino Unido, à medida que cresce o medo de uma segunda onda. Boris Johnson vai revelar novas e duras medidas para combater o forte aumento nas taxas de infecção por coronavírus no país. O destaque do El País afirma: a União Europeia chega a um acordo preliminar para comprar 200 milhões de vacinas da BioNTech Pfizer. Bruxelas anunciou que concluiu negociações com a aliança das empresas farmacêuticas BioNTech Pfizer para adquirir 200 milhões de doses da futura vacina. O acordo foi publicado nesta quarta-feira, quando a AstraZeneca e Oxford suspenderam os testes da vacina para a Covid-19 a fim de estudarem doença em voluntário. A vacina de Oxford é uma das apostas do Brasil para imunizar a população. Vamos a Brasília conversar com o Otávio Martins. Otávio, qual foi a reação do governo brasileiro diante dessa notícia? Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. O governo brasileiro reagiu com tranquilidade, a essa notícia do interrompimento aí dos testes da vacina de Oxford, porque é normal, de acordo com o governo, de acordo com a Fiocruz e também a Unifesp, que são aí as que estão à frente dos estudos com essa vacina inglesa aqui no Brasil, é normal que estudos sejam interrompidos caso algum paciente que tenha recebido a vacina, recebido o teste da vacina, apresente alguma reação adversa mais grave. Então, o Brasil recebeu com tranquilidade, disse que vai esperar mais informações sobre o que aconteceu com o paciente, sobre quais são os próximos passos aí da AstraZeneca. Então, recebeu com tranquilidade, disse que vai esperar mais informações para assim proceder aí, como vai fazer daqui em diante, mas disse que é normal que apareçam essas pausas em um estudo clínico com vacinas. Isso no momento em que a pandemia aqui no Brasil
já registra, infelizmente, mais de 127 mil mortes. Os casos confirmados da doença já ultrapassam aí os 4.200.000, né? Esse número é o de casos confirmados da doença. As pessoas que já conseguiram se recuperar do coronavírus, também o número já ultrapassa aí 3.300.000 pessoas que conseguiram vencer a Covid-19. Um dos setores mais afetados pela pandemia é a educação. E falando ainda sobre, né, a educação, vários estados do país ainda não sabem se voltam às aulas presenciais ou se não voltam, né? A região norte do país, ali, Amazonas, Pará, já retornou, né, às aulas presenciais, mas a grande maioria dos estados, por exemplo, o Distrito Federal, a região sul do país, ainda não sabe se vai voltar às aulas presenciais ou não. Então, esse é um dos grandes impasses aí, nesse momento da pandemia aqui no Brasil, que apesar de apresentar aí números mais fixos, né, com uma probabilidade de queda, então a gente ainda não sabe como é que a educação vai reagir aí, né, a esse período. Então, os estados ainda estudam a melhor possibilidade, se voltam presencial ou não voltam presencial, né, aí às aulas. E mais uma informação sobre a pandemia, a Caixa continua aí pagando, né, o benefício, o auxílio emergencial. Quem recebe a partir de hoje são os nascidos em outubro. Já começou o segundo ciclo de pagamento, então quem recebe no início desse segundo ciclo de pagamento não são os nascidos em outubro, perdão, são os nascidos em abril, e o pagamento começa a ser feito pelo app, e aí sim só vão poder sacar esse dinheiro, os nascidos em abril, lá em outubro, no dia 31 de outubro. Mais de 3.900.000 pessoas já terão creditado esse dinheiro no dia de hoje. Tá bem, Otávio, muito obrigado pelas informações. E a seguir, após o intervalo, a gente fala da volta às aulas no estado de São Paulo. Apenas 3,5% das escolas decidiram retomar as atividades presenciais. Nós vamos para o intervalo com imagens ao vivo da capital paulista, aí a Vila Mariana, aqui em São Paulo. E após 5 meses fechadas, apenas 3,5% das escolas decidiram reabrir no estado de São Paulo. Vamos às informações ao vivo com a Danusa Rego. Bom dia, Rodrigo. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Pois é, 200 escolas daqui do estado de São Paulo retomaram as atividades presenciais a partir desta terça-feira. Elas que estavam fechadas há mais de 5 meses, como medida para conter a pandemia do coronavírus. Rodrigo, bom, essas escolas, como a gente falou ontem, estão inseridas dentro do plano amarelo, ou melhor, da fase amarela do Plano São Paulo, há pelo menos 28 dias. A Secretaria da Educação que divulgou um balanço no final desta terça-feira. A rede estadual tem ao todo 5.667 unidades estaduais, mas nem todas, Rodrigo, têm autorização para reabrir nesse tempo, porque isso depende de cada prefeitura. 3,5% das escolas retomou, portanto, as atividades presenciais de acordo com esse balanço divulgado. Segundo a Secretaria de Educação, de 10% a 15% dos alunos dessas 200 escolas procuraram as suas escolas no dia de ontem. O número é considerado bom para o subsecretário de Articulação Regional da Secretaria de Educação, Henrique Pimentel. Essa volta, de acordo com ele, ela é mesmo gradativa, é lenta e deve acontecer sem pressa. Bom, essas unidades estão em grande parte em cidades como São Carlos, Piracicaba e Sorocaba, regiões que já tinham mesmo demonstrado a intenção dessa retomada presencial. Bom, em setembro a volta ainda é facultativa, não abrange atividades curriculares, mas somente atividades como plantões de dúvidas, aulas de reforço, também atividades esportivas e culturais.
A retomada para valer deve acontecer no mês de outubro, se tudo correr bem. Nós esperamos que aconteça desse jeito. Ficamos aí na torcida. Rodrigo. Tá bem, obrigado pelas informações, Danusa. E vamos falar agora da previsão do tempo, não. Informações lá do Rio de Janeiro. Que apesar das restrições ao banho de sol, muitos cariocas e turistas têm lotado as praias, usado barracas e cadeiras de praia. Pois é, o calor lá está intenso, então isso tem feito com que as pessoas vão às praias e fiquem lá na areia, né, o que não é permitido. Então a gente vai conversar agora com a Silvinha sobre essas ações então de combate ao coronavírus. Cresce no Rio de Janeiro a ocupação dos leitos de UTI na cidade e no estado do Rio de Janeiro. Esse número, que já esteve a 65% em julho, 77% em agosto, está em 82% agora em setembro. O que tem acontecido? Embora os números de infectados estejam em queda, há um menor número de oferta dos leitos especializados no tratamento da Covid-19. Tudo isso tem gerado, no sistema de regulação do Estado, uma certa fila para que as pessoas possam ter acesso ao tratamento de UTI. Outro desafio que a cidade tem vivido são os dias de sol e calor. A população não tem colaborado com as orientações da flexibilização da prefeitura e as orientações que lhes são dadas no dia a dia. A população, embora seja orientada a não ocupar areia e também evitar as aglomerações em bares, praças, jardins e também nos calçadões, não tem colaborado com a prefeitura da cidade. A prefeitura não tem conseguido fazer a fiscalização da forma que seria necessário pelo grande número de pessoas que têm estado nas ruas. Ela tem solicitado no dia a dia que as pessoas tenham bom senso, evitem sair de casa, evitem aglomerações, porque o vírus ainda está entre nós e precisamos cuidar de nós e também do bem comum, né? E as orientações são sempre as mesmas, né? Evitar aglomerações, usar as máscaras e sempre procurar ter esse senso, né, de evitar as saídas desnecessárias para que a saúde nossa e a saúde do outro seja preservada. Silvia Gonzaga para o Canção Nova Notícias, primeira edição. E a seguir tem dicas para quem espera conseguir um emprego nos próximos meses. Vamos para o intervalo com imagens ao vivo da capital paulista. Hoje a mínima prevista é 17, a máxima deve chegar a 29 graus. Você tem as imagens da Avenida 23 de Maio. Cerca de 1 milhão de pessoas voltaram a buscar emprego na segunda semana de agosto. Esses dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Covid-19, e do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para o IBGE, esse é um reflexo das flexibilizações do isolamento social. A gente vai conversar agora com uma especialista em carreiras. Ela tem dicas sobre a busca de emprego nesse momento. Bom dia, Paula Dias. Seja bem-vinda ao Canção Nova Notícias. E nesse cenário da pandemia, então, qual é o perfil do trabalhador que as empresas estão buscando agora? Bom dia, tudo bem com vocês? Bom, o cenário mudou, a economia também, né? E tudo ficou mais complexo, tanto para as empresas quanto para as pessoas que estão buscando emprego. Então, eu traria 3 dicas principais. A primeira é que a pessoa seja flexível, que ela entenda que os altos e baixos da economia provocam também altos e baixos nas empresas e que a todo momento as empresas precisam revisar as estratégias e isso impacta, com certeza, na atuação, no salário, na jornada do colaborador. Então, as pessoas têm que ter empatia com esse momento das empresas também, serem compreensivas e muitas vezes vestirem a camisa fazendo de conta que elas são donas da empresa, né? A gente chama de intraempreendedorismo, como se ela fizesse parte do quadro de donos da empresa e tomasse decisão também. Assim, ela vai ser capaz de entender o lado das empresas, conseguir ser flexível e ter a oportunidade. Uma outra dica que eu traria também é que a pessoa saia da caixa, né? Saia do padrão, daquela rotina e pense em inovação, em como trazer para a empresa novas ideias, sugestões, porque nesse momento o que mais as empresas precisam é pensar fora da caixa.
Então, essas são as dicas principais que eu traria para esse momento. Paula, ótimas dicas aí, né, para quem está acompanhando. Com esse 1 milhão de pessoas em busca de emprego, né, se soma aí a tantos outros milhões que já estavam desempregados e também já estavam em busca de emprego. Mas aí fica aquela dúvida, esse momento agora, será que ele é o melhor momento para se recolocar no mercado de trabalho? Tá, na verdade, o que eu sempre falo para os meus clientes é que nunca parem de procurar emprego quando estão precisando de emprego. Porque por mais que reduza a quantidade de oportunidades, sempre tem oportunidade, sempre tem setor mais aquecido e outros menos aquecidos. Então, eu falo que o dinheiro muda de mão. As vagas, elas mudam de setores. Então, não parem nunca de procurar emprego, mesmo se a economia estiver complexa. Porque quando você para, você fecha as portas para as oportunidades, né? E eu digo sempre que se existir uma vaga, essa vaga tem que ser sua. Se você estiver na luta, estiver buscando, você vai ter mais chances do que aquela pessoa que está parada. Legal, Paula, muito boas essas dicas, bem práticas, né? E para quem está em busca de emprego, a pessoa que vai contratar também, ele percebe essa atitude da pessoa, se ela está querendo, se ela está buscando de verdade, se ela está otimista, com esperança, isso é importante. E que dicas mais aí para a gente finalizar você dá para quem está indo em busca do emprego nesses próximos meses agora? Perfeito. Vou fazer um link com o que você acabou de falar. O recrutador, ele percebe como a pessoa está naquele momento, tanto em relação à atitude, quanto em relação à inteligência emocional. Então, é muito importante que, nesse momento, as pessoas tenham um cuidado consigo mesmas, façam exercícios físicos, cuidem de si, estejam alegres e otimistas, evitem estar em contato com tudo que for negativo, tudo que fizer mal, estejam em contato com a espiritualidade também, é muito importante, né? Se conectar com algo maior, acreditar, ter fé, para que isso traga uma sensação de bem-estar e passe essa imagem para o recrutador. O recrutador, ele vai perceber quem está negativo, quem está para baixo, sem esperanças, e quem tem fé, quem tem otimismo nesse momento. Então, com certeza, as pessoas que estão bem, que estão cuidando de si mesmas, que estão fazendo por onde, vão ser as pessoas selecionadas nesse momento. Legal, Paula, muito obrigado aí pelas dicas, né? E você que está em busca de emprego, ó, muita fé, muita esperança, se Deus quiser você vai conseguir. A gente está aqui rezando na torcida por você. Vamos falar agora da previsão do tempo. O Brasil tem enfrentado dias muito quentes e secos. Além das altas temperaturas, o centro-oeste e o sudeste vêm registrando índices de umidade do ar muito abaixo do recomendável, o que, além de ser altamente prejudicial à saúde, aumenta o risco de queimada. Veja agora a previsão do tempo. No sul, o tempo continua instável e pode chover nos 3 estados. No sudeste, céu nublado no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas não chove em nenhuma área da região. O ar continua extremamente quente e seco no centro-oeste do Brasil. O sol predomina o dia todo, faz calor e não chove. No norte, não chove em Tocantins, no Acre, no Amazonas, em Rondônia e no Pará. Nas demais áreas, tem previsão de pancadas de chuva de forma isolada. No Nordeste, sol e chuva isolado da Bahia até o Rio Grande do Norte. Nas demais áreas, o sol brilha forte o dia todo. Seri Notícias está terminando. Chama a criançada agora, porque vai começar o Cantinho da Criança. A evangelização não para aqui na Canção Nova. Tchau, fique com Deus.